Vamos fazer assim, nós estamos conversando agora uma nova série, a série que tem como inspiração os 500 anos da Reforma Protestante. E nós traremos esse mês de outubro os 5 pilares da Reforma Protestante, que são esses: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus glória. São esses os 5 pilares da Reforma Protestante que no mês de outubro a gente vai estar conversando. No último domingo do mês de outubro, que é o dia 29, nós vamos estar conversando sobre somente a glória. Lembrando que a celebração dos 500 anos da Reforma acontece no dia 31 de outubro, né? 31 de outubro é o dia em que a gente vai celebrar, o mundo inteiro vai celebrar os 500 anos da Reforma. Aqui em Pernambuco, o nosso presbitério vai celebrar os 500 anos da Reforma no dia 28, que é no dia do almoço de Kelly. Então, você cuidado para você não comer muito e aí à noite não conseguir vir para a igreja, tá? Você pode comer muito, mas compre um sorrisal antes, né? Um sal de frutas, para não dar uma indigestão e você não conseguir vir para a celebração dos 500 anos da Reforma, que vai ser aqui na primeira igreja. Então, assim, vai ser um momento muito especial. Todas as outras igrejas vão estar conosco aqui no dia 28 de outubro, celebrando os 500 anos. Mas vamos falar hoje sobre fé. Falamos domingo passado sobre a Escritura e hoje nós vamos falar sobre a fé. Somente a Escritura, falamos domingo passado o que isso significa, e hoje vamos conversar sobre a segunda base da Reforma, somente a fé. Abra sua Bíblia no livro do 1 João, na carta de 1 João, no capítulo 4 dessa carta, e nós vamos ler a partir do verso de número 11. Primeira carta de João, não o Evangelho, o maior João, mas a primeira carta, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 11. Amém? 1 João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem nos confiado, nesse amor. E nós confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos continuar lendo no capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos o Filho de Deus, amando a Deus e obedecendo seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Amém, queridos? Você concorda comigo que há uma relação íntima entre amor e confiança, certo? Quando você percebe uma criança que é amada por seu pai, por seus pais, você percebe a segurança que essa criança sente ao estar na companhia de seus pais. Quando você nota um casal que se ama e percebe que esse amor é especial porque vem de Deus, você também nota que há ali uma certa confiança, uma confiança que nasce de um amor que vem de Deus na vida daquele casal. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né, Alexandre, 1 Coríntios 13, que o amor não é ciumento. Por que não é ciumento? Porque o verdadeiro amor confia. E se o amor confia, se o amor gera confiança, então é importante que o ciúme não faça parte dessa relação. Portanto, amor e confiança andam juntos, são inseparáveis. No capítulo 4 e 5 dessa carta de João, que a gente começou a ler aqui, ele fala desse amor de Deus, ele fala desse amor que sentimos em nosso coração, uns pelos outros, ele fala do amor de Deus por nós, e ele fala da relação que o amor tem com a fé. Nós encontramos nesses dois capítulos 4 e 5 dessa carta, uma estreita relação entre amor e fé. Fé e amor também estão intimamente relacionados. Fé e amor também precisam andar juntos. E por que é importante saber disso? A reforma protestante foi um resgate a respeito da fé. Celebraremos 500 anos da reforma protestante, é importante falar sobre isso. Uma nova reflexão, uma nova postura diante daquilo que a Bíblia falava a respeito da fé. E se nós estamos aqui hoje, é porque homens e mulheres, lá atrás de nós, milênio, né? 5 séculos atrás, há 500 anos atrás, eles disseram assim: a fé é a base para que a gente viva uma vida íntima e pessoal com Deus. Os irmãos entendem? É importante saber que a fé e o amor andam juntos. Porque infelizmente, não só no tempo da reforma protestante, mas hoje em dia também, existe uma fé que aparentemente não quer nada com o amor. Infelizmente nós vivemos numa época, assim como Lutero viveu uma época, em que a fé decorria do interesse, dos anseios, das ambições, das pretensões do coração humano, uma fé baseada no egocentrismo, no individualismo, uma fé que não considera Deus como um ser pessoal, relacional, uma fé que muitas vezes olha para Deus como um poder no universo que eu posso manipular ao meu bel prazer. E infelizmente uma fé muito presente nos meios evangélicos hoje em dia. Uma fé instrumentalizada. Uma fé transformada em um meio para obter finalidades individuais, pessoais, particulares. Uma fé egocêntrica, egoísta. Aonde o que importa é que Deus me atenda. Porque se Deus me atender, o que está à minha volta, o que está acontecendo na minha sociedade, não tem necessariamente nada a ver comigo. Egocentrismo, individualismo. E essa fé é instrumento para mim, essa fé é instrumento para que eu consiga os meus objetivos de vida, e somente eu consiga isso. Essa fé não é bíblica. Isso não está na vida de Jesus, isso não está na Bíblia. Essa fé que entende Deus como um poder solto, como uma energia
que eu posso manipular com as palavras certas, que eu posso fazer uma campanha, e se eu participar da campanha certa, eu vou conseguir de Deus aquilo que eu quero. Se eu der a quantidade certa de dinheiro, eu vou conseguir receber de Deus algo especial. Essa fé é como um jeito de comprar ou de barganhar com Deus alguma coisa para a minha vida. Essa fé não é bíblica, porque essa fé decorre do interesse. Essa fé não se relaciona com amor. Os irmãos entendem isso? A fé que a Bíblia nos apresenta, como nós lemos aqui nessa noite, é uma fé que vem do amor. E essa fé vê em Deus um Pai que ama. Essa fé olha para Deus como Deus pessoal. Um Deus que se envolve conosco na medida do seu amor. Um Deus que vem em nossa direção. Um Deus que nos ama primeiro. Por isso que às vezes a gente canta algumas coisas que eu fico preocupado. Porque Deus nos ama primeiro. Você entende isso? O amor de Deus é absoluto por nós. Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus revelou, mostra um Deus que ama e ama demais. Eu preciso desenvolver a minha fé na perspectiva desse amor. Eu preciso ter a consciência de que a minha fé é uma resposta a esse amor de Deus por mim. E é um amor de Deus tão grande que sim, Ele me diz sim para muitas coisas. Ele me abençoa em muitas áreas. Ele muda a minha vida em muitas questões. Mas a fé que é movida pelo amor também entende quando Deus diz não para nós. E quando esse não vem para nós, a gente não precisa entender. Se vem de Deus, eu não preciso entender. Eu preciso crer naquilo que Deus tem para a minha vida. E quando a minha fé é baseada em amor, quando eu ouço o não de Deus, eu continuo crendo. Os irmãos entendem? Quando a minha fé é baseada em amor, quando aquele problema que eu tenho não se resolve, eu continuo crendo. Porque afinal de contas não são as circunstâncias à minha volta que determinam o tamanho da minha fé, não é isso. Eu creio quando tudo me vai bem, eu creio e continuo crendo quando as coisas não vão tão bem assim, porque afinal de contas a nossa fé é em Deus, e é naquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida, apesar das... Nesse texto que nós lemos, nós temos aqui duas questões que eu queria chamar a sua atenção. 15 minutos, você está comigo? 15 minutos apenas. Primeira coisa que eu percebo aqui é a explanação de uma fé. E quando a fé é baseada em amor, essa verdadeira fé expulsa o medo do nosso coração. No capítulo 4, verso 16 e 18, a gente vê isso. O verdadeiro amor lança fora o medo. E a gente tem a tendência de pensar que o contrário do medo é coragem, não é verdade? Se você tiver coragem, você vai enfrentar os seus medos. Só que quando a gente tem medo, não adianta dizer para o nosso coração: olha, não tenha medo não, tenha coragem. Porque a coragem não se opõe ao medo. A única força capaz de vencer o medo no nosso coração não é a coragem, mas é o amor. A Bíblia nos diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. Então é o amor e não a coragem que se contrapõe ao medo. Por quê? No texto que nós lemos, nós vimos isso. O medo pressupõe castigo. O medo sugere que eu estou em perigo. O medo me faz sentir ameaçado. O medo sugere que algo vai dar errado para nós. E quando a gente projeta esse medo, as questões mais essenciais da nossa vida, a gente vai começar a ter medo do futuro, a gente vai começar a ter medo da morte, a gente vai começar a ter medo de Deus, a gente vai começar a ter medo do inferno e a ter medo de que a Deus nos lance lá. E não tem coragem que vença um medo desse, irmãos, tem? Eu vou ter coragem de enfrentar o mal, o inferno, não tem jeito.
Não é isso que João está falando para nós. João está falando que é o amor que vence o medo, porque quando eu descubro o amor de Deus por mim, quando eu sei, quando a Bíblia me fala, quando a prova está posta, Deus me ama, então eu lanço fora o medo. Eu não vou ter medo do futuro, eu não vou ter medo da morte, eu não vou ter medo do inferno, porque o amor de Deus é a resposta para tudo isso. E se Ele me ama, eu quero amá-lo de volta. Já que Ele me amou primeiro, eu quero amá-lo de volta, para que no meu coração continue sempre uma fé que é alimentada pelo amor, e que eu possa lançar fora o medo daquilo que não está no meu controle. Porque se você parar bem para pensar, tem tanta coisa que não está no seu controle. Eu vejo as minhas filhas adoecidas, e as noites que a gente passa sem dormir, e não está no meu controle curá-las ou não. A gente olha para a economia e não está no nosso controle. As decisões políticas que vão afetar positivamente a nossa vida, esse negócio está totalmente fora do nosso controle. A gente pensa a respeito de emprego, quem está desempregado, o que é que vai fazer, quem está ameaçado, está fora do seu controle. Mas não precisa estar necessariamente no seu controle para que você se sinta seguro. As coisas não precisam estar necessariamente sob o seu controle para que você tenha fé. A fé vem do amor, e a verdadeira fé é uma entrega que, apesar de tudo, permanece. A sua vida está nas mãos de Deus. Não duvide. Não duvide que o seu coração está nas mãos do Senhor. O seu futuro está nas mãos de Deus. Se você ama a Deus, você vai crer que não importa onde você chegue, você vai chegar glorificando a Deus e dizendo: até aqui me ajudou o Senhor, e eu vou continuar em nome de Jesus. Não importa onde a gente chegue, o justo viverá pela fé. Nós cremos em um Deus que está acima de tudo, e nós não precisamos ter medo do futuro, nós não precisamos ter medo da morte. Se você crê no amor de Deus, você sabe que essas coisas não têm a última palavra. Amém, queridos? Fé somente, é isso que significa depender somente do amor de Deus por nós. A fé que vem do interesse não luta contra o medo, ao contrário, a fé que vem do interesse aumenta o medo. A fé que decorre do interesse intensifica o medo, porque aquela pergunta que nasce no nosso coração vai sempre permanecer: e se não der certo? E se eu não conseguir um trabalho? E se a minha filha não ficar boa? E se tudo der errado para mim? Medo, o tempo inteiro medo, porque o que na verdade a gente quer é um interesse de que as coisas vá sempre bem para nós. E se a nossa fé não é madura o suficiente para entender o amor de Deus por nós, a gente vai sentir medo. E a gente vai começar a pensar que convence a Deus pelo nosso merecimento. Não, eu vou fazer tudo certinho, porque se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar. Eu vou fazer tudo certo, eu vou dar o dízimo certinho, porque se eu der o dízimo certinho, nada, o devorador vai ser repreendido. Não é isso que a gente pensa. E a gente fica com medo, e a relação nossa com Deus é baseada em medo. Senhor, eu estou com medo, se eu não fizer por onde, o Senhor vai me amaldiçoar. Senhor, eu estou com medo, porque se eu não merecer a sua atenção, se eu não merecer o seu olhar, o que é que vai ser de mim? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não merece absolutamente nada de Deus. Você não merece o olhar do Senhor, você não merece conhecer o Senhor, você não merece nada das mãos dEle. E deixa eu dizer outra coisa para você: Deus não te deve absolutamente nada. Quando João diz para a igreja: o verdadeiro amor lança fora o medo,
Ele está dizendo que aquilo que a gente faz para Deus não tem como pressuposto o medo das coisas darem errado para nós. Aquilo que nós fazemos para Deus, fazemos porque o amamos. Aquilo que nós damos a Deus, aquilo que nós acreditamos que fazemos para o Senhor, isso nós fazemos porque o amamos. E se nós fazemos porque o amamos, não vai ser pesado para nós. João vai dizer: nenhum mandamento do Senhor é pesado, porque aquilo que é baseado no amor não pesa, gente. O que é baseado em moralismo pesa, o que é baseado em julgamentos pesa, o que é baseado no mérito pesa, o que é baseado em comparação pesa. Quem é maior, quem é melhor, quem dá mais, quem dá menos, isso pesa, isso enche a paciência, isso desagrada, gera infelicidade, mata a nossa espiritualidade. Mas o amor não. O amor não vai permitir que a comparação seja uma medida da nossa espiritualidade, quem dá mais, quem ora mais. O amor não vai fazer isso. O amor vai se colocar à disposição, entende? Então é muito mais do que ser fiel em dízimo, é muito mais do que ser fiel em oferta, é deixar a vida à disposição. Porque se a sua vida não está à disposição de Deus, Deus não precisa do teu dinheiro não. Em nome de Jesus eu digo isso. Ele não precisa do seu dinheiro não. Ou você acha que Ele precisa? Por favor. A maior oferta que a gente pode dar a Deus é a nossa vida. E se a gente não der a Deus a nossa vida, qualquer coisa que o Senhor nos pedir vai ser pesado. Sabia disso? Se a nossa vida não estiver com Deus, esse negócio de dízimo, esse negócio de oferta, esse negócio de manter a nossa vida sexual abençoada, isso vai ser pesadíssimo. Mas quando a nossa vida está nas mãos de Deus, e o que faz a nossa vida estar nas mãos de Deus é compreender esse amor e amá-lo de volta. É a vida. É a nossa vida que está no altar do Senhor. É tudo que nós somos, é tudo que nós temos. E quando a nossa vida está no altar do Senhor e o nosso amor está claro no seu coração que Deus te ama, está claro no seu coração que você sente por Ele, e você pode dizer: Senhor, eu te amo, então você não precisa ter medo. E a sua espiritualidade não é motivada pelo medo das coisas darem errado para você. A sua espiritualidade é motivada pelo amor, que dá sentido a tudo que você faz, que dá sentido a tudo que você não quer na sua vida, que dá sentido a tudo aquilo que você entrega na igreja, como oferta, como dízimo, como ministério, como qualquer coisa que você faça. E o que você faz é motivado pelo amor, você faz, e isso agrada a Deus. E isso faz com que o medo saia do nosso coração, irmãos. O apóstolo Paulo diz que nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você sabe o que é entender isso? Nada. Nada é capaz de fazer com que a nossa vida saia das mãos do Senhor. Então eu compreendo isso, e a minha fé alimentada por isso vai produzir uma vida que agrade a Deus, porque eu amo. Você ama a Deus? Ou você ama uma ideia de Deus? Você ama a Deus? Busque sempre em seu coração responder essa pergunta. Porque se você não amar a Deus, você vai amar uma religião. Se você não amar a Deus, você vai amar o que você faz de certo, ou o que você faz de errado. Entende isso? Se você não amar a Deus, você vai amar uma série de coisas que não vão preencher o vazio do seu coração. Porque nós fomos feitos para amar ao Senhor. E esse amor
lança fora o medo. Amém? Para a gente terminar, a fé que vem do amor vence o mundo e muda o nosso conceito de vitória. No capítulo 5, versos 4 e 5, nós lemos isso. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que, na igreja evangélica, há um vício na ideia de vitória. Nós vivemos um tempo em que há um vício em vencer na vida, em vencer desafios, cultos da vitória, celebrações da vitória. De certa forma, eu não sou contra isso. Não sou contra a ideia de vitória. Mas nós precisamos entender uma questão bíblica aqui. A gente tem que ter consciência na nossa vida cristã, qual é o alvo, o nosso alvo. Porque vitória na vida de alguém que encontra Jesus não é um ponto de chegada. E eu já falei muito isso aqui com vocês. Vitória na vida daquele que encontra Jesus não é um destino para onde nós estamos indo. Quando nós encontramos e entregamos o nosso coração a Jesus e temos essa experiência maravilhosa com Ele, a vitória não é um destino, mas é um percurso, é um momento em que eu entendo o amor de Deus e continuo caminhando na vida, sabendo que agora eu caminho em vitória. A minha vitória não está no cumprimento dos meus projetos, a minha vitória não está nos cumprimentos daquilo que eu gostaria de ter e fazer. A minha vitória não está na solução dos meus problemas. A minha vitória está em experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, seja ela qual for. Essa é a minha vitória. A minha vitória não é algo que eu vou celebrar ainda, mas é algo que eu já posso celebrar, porque ela aconteceu em Cristo Jesus quando Ele morreu naquela cruz. Agora eu só posso crer nisso através da fé. Então, quando a gente encontra Jesus, a nossa vitória é antes da batalha. O crente vence porque crê. A gente vence porque tem Jesus na vida, não porque o desfecho da nossa história será favorável. Os irmãos entendem isso? E sabe, Gilson, qual é a base de eu dizer esse negócio? Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, ou dos profetas, leia Hebreus 11. Veja a galeria dos homens e mulheres de fé. Não é isso que está lá? Às vezes eu não gosto disso, heróis da fé, eu já preguei isso para vocês, mas a gente convencionou chamar, tudo bem, não tem problema, a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, vê lá. O que é que aconteceu com aquela turma que venceu? Venceu porque creu. Hebreus vai falar, muitos foram cerrados ao meio, apedrejados, perseguidos, morreram a fio de espada. O apóstolo Paulo foi degolado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E isso é vitória. Para o nosso tempo, isso é vitória. Quando a gente vê aí os apóstolos da vida andando de avião, de jatinho, multimilionários, a gente olha para esse negócio e diz que isso é vitória, em nome de Jesus, só se for na Bíblia do inferno, mas na Bíblia de Jesus Cristo não é assim. Não é assim. Não é assim que Jesus nos ensinou. Não é assim que Deus se revela do Gênesis ao Apocalipse. Não é assim. A vitória não é aquilo que eu mostro como um troféu, mas a vitória é a minha fé, que permanece viva, independente do que possa acontecer comigo. Os irmãos entendem isso? A gente vê no nosso mundo que o conceito de alegria está relacionado a resultado. Mas aí vem Neemias e diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, a alegria não é o resultado positivo. A alegria é crer no Senhor. Isso é fé. Isso muda o nosso jeito de pensar. A alegria que não vem no final quando tudo dá certo, mas é a alegria que eu experimento no meu dia a dia, em saber que Deus está no controle de tudo,
E mesmo que eu sofra, que eu chore, e que as coisas saiam do meu controle, a minha fé vence todas as circunstâncias difíceis. E vencer todas as circunstâncias difíceis significa crer no Senhor, independente de qualquer coisa. Quando a gente tem fé baseada no amor, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Isso é fé. A fé baseada no interesse está pensando no final feliz. Mas a fé baseada em amor, já está claro que nós somos felizes. E já está claro que somos mais que vencedores. Os irmãos entendem isso? O mundo não nos apavora, porque nós não vivemos nesse mundo querendo ocupar lugares de honra nesse mundo. Porque o que importa para nós é que a nossa vida, o nosso dia a dia, honre e glorifique ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te dei uma fé assim. Uma fé que vai te sustentar. E uma fé que vai lançar o medo fora, longe, em nome de Jesus. Não tenha medo, creia. Primeiro, creia no amor de Deus por você. E que é por causa do amor de Deus por você que você pode amá-lo de volta. E aí tudo que você faz para Ele em amor faz sentido. Mas pergunte, qualquer coisa que você vai fazer para o Senhor, pergunte: eu amo ao Senhor? Ou eu amo o que eu acho, que eu sinto pelo Senhor? Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça a nossa fé. Jesus disse que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode dizer a esse monte: sai daqui e vai para lá, e ele vai. Um grão de mostarda é um grão pequeno, muito pequeno. Na quarta-feira eu falei aqui, quem gosta de mostarda Dijon ou Dijon, sei lá o nome. Como é o nome, irmãos? Isso, Dijon. É porque é francês, né? Talvez seja Dijon, aí eu não sei fazer. Dijon. Você vê pequenos grãos ali, muito pequenininhos, que mistura ali. Aquilo é o grão de mostarda. Mas é uma coisa viva. Entende? E quando Jesus disse assim: vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e vai para ali. Você sabe qual é o monte que ele estava se referindo? Sabe qual é o monte mais alto de Jerusalém? É o monte onde estava o templo de Jerusalém. Jesus está dizendo aos seus discípulos: se vocês tiverem fé, toda essa estrutura que hoje, que naquele momento oprimia as pessoas, não as libertava. Você lembra quando Jesus entrou lá e derrubou tudo e quebrou e disse: isso que está acontecendo aqui não serve, não agrada a Deus, não era isso que a gente queria. Você lembra disso? Jesus olha para aquela estrutura e diz: se vocês tiverem fé, vocês vão transcender tudo isso. E aquilo que oprime não vai oprimir mais, porque agora o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher samaritana pergunta, Jesus fala isso porque a mulher samaritana pergunta onde a gente deve adorar: naquele monte aonde o templo de Jerusalém estava, ou nesse aqui? E Jesus diz: nem aqui nem lá, o tempo chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então tenha fé, e que a sua fé transcenda todas as imposições que a nossa sociedade tem lançado em nossos corações. Que a sua fé seja como um grão de mostarda, vivo, e que dê frutos, e que esses frutos apontem para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé.